Almeida, co-líder da família Moyaçã, e a apresentação de hoje com o grão-mestre Léo Imamura. Bom, como todos sabem, estamos transmitindo pelo YouTube, através do canal Kung Fu Life, então as participações serão pelo chat, e aqueles que estão na nossa sala do Zoom, a participação pelo chat ou levantando a mão para fazer as intervenções. Um bom dia a todos e passo a palavra ao grão-mestre Léo Imamura. Bom dia, mestre Rodrigo Giarola. O som está bom? Está tudo bem? Excelente. Bem? Ótimo, obrigado. Estamos começando. Bom, em primeiro lugar, Dia dos Pais, né? Então, feliz Dia dos Pais aí para quem é pai, para quem vai ser pai, para quem foi pai, né? Então, todo mundo. E para quem tem pai também, né? É que eu estou vendo o mestre Francisco Ferreiro, lá de Córdoba, mas que está agora em Campinas. Seja bem-vindo aí, mestre Francisco. Mestre Herbert Moraes também está aqui presente conosco. Albert Holsacker, nosso presidente lá do Instituto Muyat. Mestre Ricardo Leite, né, nosso grande amigo. Mestre Nathaniel Rosa, mestre Gabriel, mestre Júlio, todos aqui de Brasília, juntamente com o mestre Tiago Quintela, né? E temos hoje a presença da mestra Cristina Azevedo como convidada especial para falar sobre o tema de hoje. E também foram convidados o mestre Tiago Quintela e o mestre Júlio Coelho, né? Então é bem interessante porque o mestre Júlio Coelho, ele é filho, né, bem típico desse momento que foi o falecimento do patriarca Muyat, a expansão da família aqui em Brasília, visto que a grande maior parte da formação do mestre Júlio foi sob responsabilidade do seu Sirrim, Nathaniel Rosa, né? E aqui eu quero fazer um esclarecimento, porque da mesma forma como que o legendário Bruce Lee foi aluno do patriarca Ip Man, mas teve a sua formação sob a responsabilidade do patriarca Won Chon Leung, muita gente confunde achando que o Won Chon Leung, que era Bruce Lee, teve dois mestres. Não, Bruce Lee teve um mestre, que foi o patriarca Ip Man. Isso aconteceu e acontece exatamente com o mestre Júlio Coelho, tá? Ainda que hoje nós temos essa felicidade de morarmos na mesma cidade, tá? Aqui o mestre Albert Rossacker, o presidente Albert Rossacker fala que eu tenho que falar também do dia do Sifu, né? Que afinal de contas, né, Sifu é pai Kung Fu, né? Então, estamos aí também celebrando todos os Sifus, né? E é interessante aqui, Albert, que o chinês ele não faz distinção entre pai e mãe, né? Então, todos os Sifus incluem, inclusive, a mestra Cristina Azevedo, inclui todo mundo, né? Porque Sifu é pai e mãe. Temos também o mestre Paul Liu, que acabou de entrar lá de Anaheim, nos Estados Unidos, na Califórnia, e também a presença da co-líder da família Moyaçã, a professora Vanise Almeida, que também está aqui conosco. Aliás, eu queria aproveitar a deixa para também fazer uma homenagem aos pais consanguíneos aqui, aos pais humanos também, e em especial ao pai Léo Imamura, né, que é pai dos nossos filhos, Lucas e Melissa, e eu estou aqui em nome deles homenageando, celebrando e agradecendo também o privilégio, né, que é ter pai, né, dos dois, com as duas perspectivas, pai Kung Fu e pai consanguíneo, fez com que a educação, o carinho, tudo fosse duplicado, né? Obrigada, Léo, e uma homenagem a todos os pais presentes aqui também. Obrigado, Vanise. Aliás, o Lucas já me provocou já essa manhã, viu? Ele mandou uma hashtag assim, o melhor pai do mundo, né? Porque eu não sei, só contando uma breve história aqui, quando tinha aquelas festinhas de escola, né? Todo ano, né? Aí o Lucas sempre vinha com aquela história de você é o melhor pai do mundo, né? Então toda vez que eu chegava na festinha, falava, não vem com esse papo de melhor pai do mundo aí que já cansou, viu? Inventa outra história aí, né?
Aí hoje ele me manda uma hashtag melhor pai do mundo, né? Agora tem a hashtag, né? Tá diferente a homenagem. Agora É é diferente, virtual o né? negócio. Então, tá ótimo. Obrigado, viu, Vanise? E aqui eu quero, então, fazer, né, de todos os pais, né, também essa oportunidade, principalmente os pais que são cifus também, né? Porque muitas vezes tem essas oportunidades, né? Que nem o mestre Quintela, que é pai cifu, né? E tantos outros aí que estão aí conosco, né? Como o mestre Herbert, que é super dedicado aí à sua filha Sofia, né? Ao seu filho Júnior. Então, tudo isso é super importante, né? Para que a gente possa seguir, né? Fazendo uma contribuição relevante. E nós também estamos no YouTube, com os nossos internautas e maioria inscritos, e não só inscritos, também membros do clube de canal, né, do nosso canal com Full Life, né, Edson Maciel? E vamos aqui, aliás, Edson Maciel também, que é pai, né? Parabéns aí, viu, Edson? E vamos começando falando vamos começar com as damas primeiro, né? Vamos chamar a mestra Maria Cristina Azevedo para que ela possa iniciar aqui a sua contribuição e depois seguimos em frente. Boa noite a todos, boa noite, Cifu, boa noite, Simô, a todos os meus irmãos, Kung Fu irmãs, né? E a todos, a toda a audiência aqui do canal Kung Fu Live. Gostaria aqui de marcar a data de hoje, uma data muito especial, né? Que é a data que marca o Dia dos Pais. Eu, particularmente, gosto de falar que eu fui mãe, então eu também comemoro o Dia dos Pais hoje. É interessante isso, porque isso também foi um preparo na minha vida, né? E hoje eu ressignifico isso para que eu também me tornasse uma Cifu, né? Então eu vejo isso com muita alegria, porque isso me proporcionou uma dupla noção do que a gente pode fazer no sentido humano das relações. Porque muitas vezes a gente acha que quando a gente nasce, vamos dizer assim, num gênero ou no outro, a gente é incapaz de ter um olhar, novamente, né, masculino ou feminino, né? E é o que a gente muito fala aqui, do meu aprendizado, justamente esse aprendizado tão profundo, que alcança outro nível de visão, e que eu acho, né, que é muito importante, que a nossa família construiu nesses anos todos, né, nesses 34, né, se eu não me engano, se eu estou contando bem hoje, né, de vivência, né, e uma experiência que, na minha opinião, eu não pude, infelizmente, estar nesses últimos dias que eu estava em compromisso, mas eu refleti muito, né? A gente está em compromisso, mas está sempre conectado, especialmente quando se trata de uma família Kung Fu, e tentando pensar, né, nessa história, né, da minha entrada, por exemplo, que nem o Cifu falou do Júlio, quando eu entrei, eu entrei quando a família estava de luto. Então, é interessante isso. Logo que entrei, eu percebi esse luto, né? E eu tentava tatear, né? Porque era uma novata, né? Da perda do Sicum. E isso é interessante, porque eu disse assim, mesmo que eu não tenha conhecido, eu tive a oportunidade de uma vez ter ido junto com o Nathaniel, com o Cifu, Abreu, né, Marcelo Abreu, nós fomos lá em 2008 para os Estados Unidos, né, e aquilo ali foi uma época muito interessante, porque o Cifu me levou em todos os locais, né, aonde ele viveu, teve essa vivência com o Sicum, né, com o patriarca Moya. E aí você consegue perceber essa ligação invisível. Então, o que eu estou tentando trazer aqui é fazer uma reflexão do quanto, né, no universo que nós estamos hoje, e com tudo que tem de mudança,
o quanto mais importante ainda é o fato da gente conseguir se conectar num outro nível, que é o nível que a gente pretende, vamos dizer assim, levar para a sociedade. O Kung Fu, ele tem um brilho muito especial, sabe? Eu vejo, por mim, hoje, né, quando eu estou em contato com as outras pessoas numa dinâmica mais do mundo social, do mundo comum, né, da nossa dia a dia, o quanto ele uma espécie de uma bagagem muito grande para apoiar, no sentido de nos dar segurança, de promover, né, essa conexão, né? Essa conexão que a gente tem entre família, entre pai, mãe e tal. E por mais que a gente queira dizer que o outro não é da nossa família, ele é da nossa família. Enquanto a gente está num lugar, né? Ontem eu estava todos esses dias numa feira com muita gente, com muita circulação. E as pessoas, elas estão ávidas por esses contatos agora, né? Então, isso tudo promoveu, vamos dizer assim, uma reflexão para mim e me fez lembrar desses momentos aonde o Sifu trazia, né, essas recordações, e eu pude sentir a importância, o valor, né, dessa conexão, mesmo não tendo a presença, por exemplo, do Qigong, que é o que está se fazendo hoje aqui, né? Então, cada vez que se recorda, conseguimos, vamos dizer assim, ressignificar as relações e promover essa valorização e, vamos dizer assim, é o amálgama da família, né? É o amálgama que vai nos proporcionar um futuro aonde a gente tem que dobrar nossa humanidade para que a gente concorra com o metaverso, para a gente concorrer com todas essas tecnologias que estão chegando. E temos desafios, porque a juventude, já falando no Lucas e na Mel, né, também no Bruno, né, essa leva de outros jovens que estão vindo por aí, né, eles vêm e nós temos que cuidar para que eles não percam esse sentido, né? Então, eu estou muito feliz, gostaria de dar parabéns para todos. Eu recebi muito apoio da família quando eu entrei, de todos os meus irmãos, eu tenho imensa gratidão por isso, né? E ainda sou grata, e tenho certeza que tudo que foi plantado hoje vai começar a ser colhido, né? Como tanto se fala nas questões de 10 em 10 anos e tudo, né? Então, era isso que eu queria deixar aqui, né? O meu amor a toda a família, a minha gratidão, né? E espero poder seguir juntos eternamente, né? Já estamos aí juntos, né? Muito, muito obrigado e um feliz dias depois para todos, né? Com sua família consanguínea, tá? Eu não estou distante da minha família consanguínea, meu pai já está lá no céu, mas eu sei que ele está feliz. Tá bom. Obrigado. Obrigada, mestre Maria Cristina, obrigado. E obrigado também aí por toda a sua dedicação, né, ao longo desses anos para a família Kung Fu, né? Você foi uma figura muito importante e é ainda muito importante, mas esteve muito próxima, né? Hoje já como mestra tem seus caminhos, mas quando antes não só como discípula, mas como exclusivamente como discípula, né? Teve grande contribuição na Casa dos Discípulos, que nós vamos conversar daqui um pouco sobre, né, esse momento tão importante da família, né, juntamente com o mestre Paulinho, né? Então, acho muito relevante nós mencionarmos aí as suas importantes contribuições ao longo desses anos todos, né? Desses 20 anos aí que você está na família, mais de 20 anos, né? Que você está na família Kung Fu, né? Obrigado, Bom, Sifu. opa. Eu vou passar agora a palavra para o mestre Júlio Coelho, que, como eu disse, iniciou aqui em Brasília, né? Fez toda a sua carreira, né, sua jornada Kung Fu aqui em Brasília, teve oportunidade de, né, usufruir da estrutura na época do Núcleo Central, depois participou e fez grande contribuição
aqui localmente na unidade dirigida pelo mestre Nathaniel Rosa, seu Cirrim, e hoje, né, é uma pessoa que contribui para que os seus sobrinhos possam ter uma formação né, diferenciada junto ao seu irmão mais velho, Nathaniel Rosa. Mestre Júlio, seja bem-vindo, bom dia, e vamos com a sua contribuição, né, que não é pouca, né? Tá ok. Bom dia, Sifu, bom dia a todos. Agradeço pelo convite, satisfação, é uma honra. Parabéns à família, parabéns aos pais. Bom, vamos lá. Quando eu ingressei na família, a figura de patriarca Moiá, para mim, ainda era uma coisa muito incipiente. Na verdade, a minha referência era Sifu da Imamura. Eu não tinha o conhecimento, a princípio, do que era essa coisa de família, né? Eu venho de academia, eu venho de escolas, venho de judô, karatê, taekwondo, né? Academias. A minha noção era de escola, não era de como é propagado o Kung Fu de família, né? E tive a oportunidade, mais ou menos em 2003, de conhecer o Núcleo Brasília, o primeiro Núcleo Brasília da Moyal Wing Chun, sediado na Asa Norte. Fiz meu primeiro contato com o Cirrim Nathaniel Rosa e entramos no chamava curso de admissão. A primeira coisa Curso que me chamou introdutório. atenção, curso introdutório, exatamente. Aí, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o flip chart, né? Porque eu tinha as minhas referências eram essas, né? O aprendizado através. Nessa época, a internet era uma coisa muito lenta, né? A internet era de barulhinho, fazia era internet de barulhinho muito lenta, era uma coisa ainda aquém do que é hoje. Então, quando se começou a me apresentar aquele material através do flip chart, colocando os ideogramas, falei, nossa senhora, eu acho que é isso aqui mesmo, porque eu ainda tinha uma dificuldade com a palavra Wing Tsun. O que é Wing Tsun, né? O VT. Eu conhecia como Wing Chun, WC, né? Eu não tinha ainda essa ideia da transliteração. Aí, vamos lá. Finalizamos o curso introdutório, entramos no Sinital. Começa aí nessa época, esse ainda não era Sifu ainda. Ele era representante da família Moyaçã em Brasília. E aí houve a outorga dos mestres em Atibaia, né? A consagração de todos eles, inclusive do Cirrim Nathaniel, lá no Hotel Bourbon, do qual eu participei. E nesse momento, bem interessante, que foi lançado o programa de inteligência marcial da Moyal Wing Chun. Foi o lançamento do programa de inteligência marcial, no qual incluiu hoje o que a gente chama de Wing Chun Experience, né? Então, foi uma sucessão. E eu não tinha dimensão de quem era a pessoa de Patriarca Moyá. Eu não tinha essa referência. Era uma coisa distante. Na verdade, o Wing Chun, para mim, era uma coisa de sonho, né? Eu não tinha a menor perspectiva que eu fosse praticar o Wing Chun. Era uma coisa muito distante. Eu só sabia que existia nos Estados Unidos e em São Paulo. Então, quer dizer, para ir para São Paulo era meio difícil. Em Brasília não tinha, e algumas pessoas que eu conheci que diziam ser, não eram muito interessantes, né? Pelo menos, a meu ver, não era, digamos, de qualidade, né? E aí, tá, entrei no Ciunital. Começou a minha jornada.
Kung Fu, para mim, é uma coisa, até hoje eu digo assim, é uma coisa muito nova, é muito diferente de tudo que eu aprendi, porque eu venho de escola, então Kung Fu não é escolinha, né? Kung Fu, o Wing Chun Kung Fu é uma outra maneira de aprendizagem, né? Você tem outros meios, né, para você desenvolver o seu aprendizado. E isso, para mim, foi uma coisa meio frustrante, né? Porque eu venho de repetição, né? Prática de luta, né? Quer dizer, aquela maneira tradicional que se tem, que é você, por exemplo, no karatê, você tem o primeiro dia as formas, no segundo dia você tem um treinamento de repetição de movimentos, soco, chute, defesa e ataque, e no outro dia você tem um treinamento só de luta, que é o Jukumite. Quer dizer, então eu venho dessa tradição, eu não tinha essa questão da filosofia Kung Fu, né? E ainda mais a referência de Patriarca Moyá, porque quando eu via Sifu falar, quando eu via Sirin falar, principalmente do Wing Chun Kinkyut, o que vinha na minha cabeça era aquela coisa que era outra referência minha, era aquela série Kung Fu, né? Que eu via a lembrança do monge Kwashan Kane, e aquilo sim é que tinha a ver, quer dizer, eu não me importava com a luta em si, até por sinal, as lutas não eram essas coisas todas, não veio ao caso, mas a filosofia e aquele pensamento que tinha o mestre Po, né, que era um mestre cego com que ele tinha uma relação muito forte, quer dizer, esse aí era o meu início com relação à questão Sifu Todai, né? Então, quer dizer, são coisas que para mim era muito novo, não é que é difícil de entender, mas assim, a minha adaptação não foi muito fácil. Ainda é bem interessante, bem, assim, digamos, de muito aprendizado, né? E Patriarca Moyá na minha frente, né? Eu ali vendo aquele senhor, eu falei, meu Deus, a representatividade dessa pessoa é muito grande, e eu não tenho ainda o conhecimento e o discernimento de fato de quem seja essa pessoa. E minha referência era Sifu da Imamura. E Sirin Nathaniel, porque Sirin Nathaniel, quando eu via Sirin falando, eu via o Sifu. Quer dizer, como tinha essa relação, né? Mais uma vez, insisto, essa relação Sifu-Todai. E eu ali no meio, né? Porque quem vem de judô, karatê, de um outro ambiente, não digo que seja diferente, mas de uma atuação bastante diferente, era meio complicado. Era complicado. Não era fácil, né? Treinar o aprendizado de Tissal, né? Não é luta, né? Então a gente tinha já aquela formação, aquela ideia de que tudo era treinar para luta, né? E aí assim fui desenvolvendo alguma coisa, fui, né, me envolvendo e estou aí até hoje, né? Como diz a Cristina, trazendo essa reflexão, né? Também e refletindo até hoje a importância que fazer parte de uma família, da responsabilidade que é estar junto com essa família, né? De aprender com ela, de desenvolver, porque o desenvolvimento, a minha premissa era realmente do desenvolvimento humano, né? Porque quando eu cheguei não era desenvolvimento humano, era desenvolvimento pessoal, né? Quando eu cheguei na família Moyá, por coincidência, isso foi no meu trabalho, tinha uma revistinha na bancada assim do alojamento, na recepção, chamada Sete. Aí eu peguei a revistinha, uma revista de propaganda, né? Peguei só para folhear e dei uma lida, aí de repente tinha lá um anúncio que falava assim,
alguma coisa sobre desenvolvimento pessoal, e aquilo me interessou. Aí falava, né? Antigamente tinha uma representação do sistema que era focar, equilibrar, transmutar, refinar, projetar e sintetizar. Eu falei, não, peraí, o que é isso aqui? E aquilo mexeu comigo. Eu falei, poxa, vou ver o que é isso. E era o Wing Tsun. Falei, meu Deus, será que Wing Tsun é um Wing Chun? E aí começou a minha história no Kung Fu. E é isso. Muito obrigado. Parabéns aos pais, parabéns à família, prosperidade e estamos juntos. Sigamos em frente. Obrigado, mestre Júlio. Obrigado pela sua participação. E quero só reforçar aqui essa ideia, né? Muitas vezes o papel de se for de um Sirim, né? Aqui nós temos aqui nesse depoimento do mestre Júlio algo bem interessante, né? Como que o mestre Nathaniel, na época Sirim Nathaniel, né? Ainda hoje Sirim Nathaniel do Júlio, né? Fez a aproximação da minha pessoa à pessoa dele. E como eu fiz a aproximação da pessoa do patriarca Muyat para a pessoa dele. Porque essa é a nossa obrigação, né? Para trazer um discípulo como o Júlio Coelho próximo da linhagem, para que ele possa ter não só o seu herdeiro, ser um legatário, mas também usufruir desse legado, que é um grande desafio, né? Então, obrigado pelo seu depoimento e vou passar a palavra agora para o mestre Tiago Quintela, o nosso outro convidado especial. Lembrando que temos outros convidados aqui que vivenciaram muito esse momento, aliás, todos, né, vivenciaram muito esse momento, alguns com um maior protagonismo. Vamos lá, vamos chamar então o mestre Tiago Quintela, aqui de Brasília, né? Feliz Dia dos Pais, ele que é pai de 3, né? Então, aí é triplamente, né, pai. Feliz aniversário. Feliz aniversário, não. Feliz Dia dos Pais, Tiago. Aniversário também, né? Aniversário Também, de pai, né? Obrigado, Sifu. Então, bom, feliz Dia dos Pais para o senhor também, o senhor que é essa figura importante, a gente sempre foi essa nossa referência, né? O pai Kung Fu, né? Vou aproveitar a audiência do Kung Fu lá para mandar um feliz Dia dos Pais para o meu pai também, seu Cisne, lá no interior de Minas. E que, inclusive, foi uma pessoa muito importante porque me ajudou na titulação, inclusive, para mestre. Foi ele que teve um papel muito importante nessa fase da minha vida. E, bom, eu queria aqui, acho que pegar um pouco da fala do Júlio e da Cris, né? E falar um pouco desse momento que a gente viveu na família, porque nós estamos a semana inteira reconstruindo a história da família. E ontem eu falei um pouquinho disso, né, junto com o Paul, e realmente você vê como a família veio se construindo ainda com muita dificuldade lá no início, e aonde o protagonismo das pessoas, e quase um heroísmo, na verdade, né, ajudou muito o Sifu nessa construção, a Simone a conseguir manter e construir esse sonho, né? Então a gente teve Sirins que se dedicaram, né, de forma incrível, né? O Sifu às vezes fala isso, né? Os heróis da família, né? Ele cita muito até o próprio Natan e o mestre Nathaniel, né? E os Sirins daquela época, né? Que realmente o Dai Sirin, o Humberto também é impressionante, né? A gente vê às vezes vídeos, fotos daquela época. Mas quando chegou nessa fase de 2001, né, eu queria pegar essa parte da fala da Cris, que ela falou assim, a família estava de luto, e é verdade, né, porque eu lembro que eu tive 2 contatos. Eu tentei o primeiro contato, em 99 eu tive um primeiro contato com a família Kung Fu, mas não conectou ainda comigo. Então, em 2001 é que eu tive a oportunidade, por várias questões, de realmente começar. E eu lembro que eu tentei o contato primeiro em janeiro, e o núcleo Santo Agostinho, Belo Horizonte, estava fechado até. E exatamente por causa disso, porque o patriarca tinha falecido, né? E eu fiquei sem entender, beleza. Então, depois tentei um outro contato em julho, que foi quando eu, de fato, comecei. E essa coisa do luto realmente existia, mas ela existia muito discretamente, né? Eu não sei como foi para a Cris que ela falou isso, eu também senti isso, né? Na época, eu sabia que existia um certo luto ali acontecendo, mas os Sirins e o próprio Sifu, nos contatos que a gente tinha, o Sifu ia uma vez por ano, Belo Horizonte 2 vezes no máximo, né?
Mas com os Sirrins lá na época era o Sirrim Rogério Barreto, depois o Sirrim Anderson, que desde o início, na verdade, sempre teve muito contato comigo, eles não passavam muito esse luto para a gente. Porque eu acho que o Sifu também não passou muito para eles, embora eles estivessem vivendo esse luto de forma muito profunda, né? Porque algum tempo depois eu até soube assim, alguns relatos de coisas que eu até fiquei de perguntar para o Sifu, de ele ter se recolhido para poder assistir ou estudar mais a fundo assim, os materiais que o patriarca Moyato deixou para ele e tal, para inclusive terminar de construir esse programa que o Júlio comentou que em 2003 foi lançado e que hoje faz toda a diferença para o nosso trabalho. Então, existia esse momento, e eu até brinco às vezes com isso, eu falo com meus alunos, eu falo, ó, eles perguntam quando que eu entrei, né? Eu costumo comentar de que eu faço parte da geração que entrou como karma logo após o falecimento do patriarca Moel. O patriarca morreu, né? Fez o seu desencarne, sua passagem, e entrou toda uma geração de pessoas para tipo assim, ó, vamos ver se tudo que eu ensinei para essa galera de antes, vamos ver se vocês dão conta dessa galera agora, porque vai ser difícil, é um pessoal complicado. E entrou uma turma grande, né? Porque entrou eu, entrou Paul, entrou Rodrigo, entrou Cris, entrou uma galera imensa que está aqui, né? Um grupo grande de pessoas, e esses Sirrins tiveram que ter um papel muito importante, porque eles estavam ali na ponta, né, nos estados, representando o Sifu, e depois a gente teve um desafio ainda maior, porque eles se tornaram Sifus em 2003, começaram a ter a sua própria família Kung Fu, e a gente era aqueles irmãos ali, que estavam ali meio perdido ali no núcleo, né, era Sissok, né, que a gente conhece, a nomenclatura, né, começou a ser usada, né, a gente passou a ser tratado como tio Kung Fu daqueles novos alunos que estavam chegando, então você tinha um papel já bem diferente, você tinha uma relação de irmandade com o Sifu daquele núcleo, mas você não era aluno dele, então... E aí começou uma outra jornada para as pessoas da minha geração, que foi se aproximar mais do seu próprio Sifu, né? Porque no caso da Cris, ela estava em São Paulo, eu lá em Belo Horizonte, o Júlio em Brasília, por exemplo, a gente ia muito para São Paulo. E depois desse período, isso começou a ficar cada vez mais forte. Eu comecei a ir muito mais para a casa do Sifu, né, em Salto, comecei a ir muito mais para São Paulo, ficar muito mais próximo e com muita dificuldade, porque não é só assim, o Sifu, me espera aí que eu quero ficar com o senhor. Você tem que entrar na rotina dele. Né? E todo mundo sabe que a rotina do grão-mestre Léo Imamura sempre foi uma rotina extremamente movimentada, né? Uma quantidade imensa de agendamentos e tudo mais. Né? Então, esse foi um período muito interessante de quem viveu, porque, como eu estava comentando ontem, a gente não viveu aquelas precariedades, aquelas dificuldades do início. Né? Ontem, quando o Paul mostrou um sapato que a gente a sapatilha, né, que a gente recebia para treinar, né? Aquilo é impressionante. Isso, quer dizer, o pessoal antes não tinha nem carro, não tinha nem ar-condicionado, então, o Mocum era desse tamanhozinho. E a gente já entrou numa fase onde a família estava muito próxima, mas teve esse baque dessa transição, né, com o falecimento do patriarca Moyato, e essa nova fase onde os Sirrins, que estavam ali representando o Sifu nos estados, se tornaram Sifus e se tornaram líderes de família. Então, a gente teve toda uma transição cultural também, né, porque antes era a família que estava ali, e de repente eram duas famílias no mesmo Mocum. Né, e você tinha que lidar com essa transição, e isso gerou um monte de situações, né, as mais diversas. Né, a mais simples foi a minha, por exemplo, né, não que eu seja o único exemplo, né, mas estou usando como exemplo, né, que é essa de você ir atrás do seu Sifu, e a gente teve representando, os Sirrins ajudaram muito nesse sentido. Né, o Sirrim Anderson, por exemplo, sempre aproximou a gente do Sifu, né? Tinha outros Sirrins que sempre ajudaram também, mas você tinha que educação por investimento, né? Você tem que correr atrás do seu Sifu. Então, foi uma fase interessante, mas que gerou toda uma outra dinâmica, né? Nós somos, né, praticantes que tiveram que acostumar com algumas transições novas, né? Você já não tinha mais o patriarca, eu não tinha esperança nenhuma de ter contato com ele, mas então eu passei a conhecer o patriarca Moyato pelos textos dele. Né? Então, eu me sinto muito íntimo dele hoje, de tanto investigar os textos, os vídeos, né, de conviver com ele, e através das palavras do Sifu. Né? Você percebe as palavras passando pelo Sifu também. Né? E teve essa transição também de famílias, onde os núcleos tiveram que ter uma dinâmica, uma experiência muito rica.
né, de você, duas famílias convivendo no mesmo local, e que acabou no futuro dando uma série de insights para a gente. Quando eu me tornei profissional, por exemplo, de Wing Chun e vim para Brasília, eu fiz a mesma dinâmica com o meu Sirrin Natan, né? Ele me emprestou o Mokun dele, e eu comecei a minha família junto no Mokun dele, né? Com os meus alunos de Wing Chun Experience lá, até vir e montar o Núcleo Flor de Lótus, né? Então você vê que a gente acabou aprendendo, né, com muita coisa também nesse sentido, e trouxe muita proximidade para todos os irmãos nessa fase. Então, embora a gente fosse muito mimado, né, Paul, daquela época, a gente também teve que passar por alguns desafios, que é o que o Sifu sempre falou, né, que é o ônus e o bônus de cada geração, né? Acho que vamos ficar por aqui agora e a gente vai sendo solicitado. Eu queria, Sifu, me permite só aproveitar essa fala do Tiago, fazer uma contribuição. Achei muito interessante o que o mestre Tiago falou, principalmente com relação à fase de luto, né? E o que eu presenciei, né, aqui do meu lado, né, a visão, a perspectiva da Simone é sempre uma outra visão, né, dessa linha do tempo e dos acontecimentos. Eu acho importante compartilhar aqui com vocês, porque num momento de muita dor, né, para o Sifu, para o grão-mestre Léo Imamura, onde ele realmente não teve tempo de viver esse luto, né, de mergulhar no luto, na dor, na perda, porque ele precisou de muita força, e ele se lançou num trabalho muito bonito de união da grande família, porque o que aconteceu? Inclusive de amparar a nossa Simone, né? A Simone dele, Helen Moy, a senhora Helen Moy, que estava viúva e que dependia da contribuição de várias escolas, de vários núcleos. Então, o Sifu, o grão-mestre, ele começou a olhar para isso e um movimento de como que a gente volta agora, né? E faz com que continue unido todos, né? Inclusive, não só da nossa família aqui no Brasil, mas também do mundo todo, né? Eu achei que foi incrível, porque foi um trabalho muito árduo, muito intenso, num momento de muita dor também. Depois, se o grão-mestre quiser comentar isso, eu acho que não pode passar batido, foi muito importante. E aproveitando, obrigada, Tiago, obrigada. Obrigado, professora Vanise, obrigado, Tiago, aí por ter compartilhado esse momento, né? Porque muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de assimilar a situação. Agora, uma coisa importante, um artista marcial, não que ele não fique de luto, o luto ele é algo muito importante, mas o luto também ele é cultural. Tá? Então é importante, como cada um manifesta o luto é cultural. Né? Então, e principalmente dentro das artes marciais, nós vemos sempre o passamento, né? Aquilo que as pessoas chamam de morte, como algo que é inexorável, ele vai vir de qualquer maneira, tudo vai depender do tempo, e a maneira como nós lidamos com isso é um grande desafio, né? E, então, muita gente fala, você nunca teve a oportunidade de perder os pais, mas eu perdi uma pessoa que tem uma importância para mim única, que foi justamente o Patriarca Mulher, né? E para mim, claro, foi um grande desafio enquanto artista marcial saber lidar com esse momento, né? Então, as pessoas que estavam mais próximas de mim, né, nessa ocasião, como, por exemplo, a professora Vanise, né, meus filhos, né, os nossos filhos puderam, então, sentir mais isso, mas o que é importante é saber ver a morte como um novo nascimento, né? Então, esse é um desafio. Claro que no discurso isso fica tudo muito fácil, né? Porque, independente da maneira de você pensar, há uma dor da afeição, né? Da perda, né? Quer dizer, e a perda normalmente não é em relação a outra pessoa, é em relação a você, né? Que perdeu, né? A outra pessoa, né? Tá bem. Agora, a gente que perdeu, a gente sente, é uma reflexão importante, né? Quando a gente perde, que nem cada um de nós que perdeu alguém querido, como lidar com essa perda. E a perda
não é só da morte, né? Muitas vezes de um relacionamento, muitas vezes de uma oportunidade, tudo isso tem que ser sempre muito bem ressignificado por nós que somos artistas marciais, né? Mas eu agradeço muito aí essa observação que a professora Vanise fez, porque ela, como co-líder, ela, como minha companheira na ocasião, ela viu exatamente, né, os grandes desafios que nós passamos, né? E atenção a quem ficou, né? Que muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com quem foi, mas a atenção a quem ficou é muito importante, porque muitas vezes as pessoas não lidam tão bem com essa situação, né? Inclusive, né, dentro de um esforço maior. E eu quero aqui fazer uma homenagem à professora Vanice, que ela falou da família, falou né, do clã, né? E eu quero passar aqui, fazer uma apresentação que, inclusive, coincidentemente, foi uma contribuição do Albert Holsacker, né? Não é exatamente o mesmo material que ele usou, mas ele, dentro de sempre do seu espírito de colaboração, ele mandou esses desenhos para mim, para que eu pudesse estar aqui explicando para vocês algo bem interessante, que é com relação a essa noção que a professora Vanise colocou de família, de clã, né, nesse sentido. Eu vou compartilhar com vocês aqui, para que a gente possa, com isso, começar a falar um pouco sobre o que foi esse momento pós-patriarca mulher, né? Bom, aqui nós temos o que é uma relação de estrutura familiar. É um lugar centralizado, onde esse centro aqui é o Sifu, e todos que orbitam aqui, ó, em relação a ele, são os Todais, né? São os Daiji, são os alunos, são os discípulos, enfim, todos aqueles. Então, existe uma estrutura, que é uma estrutura bem inicial, bem primitiva, não no sentido de ser arcaico, mas no sentido de ser inicial e necessário. Essa estrutura familiar foi quando nós começamos em 1988. Depois, em 2003, muitos citaram, né, o mestre Júlio citou o evento de Atibaia, quando foi comemorado os meus 40 anos, houve o lançamento do programa Moyal Wing Chun de inteligência marcial, houve o lançamento, portanto, do termo inteligência marcial, e que nós tivemos lá cerca de 500 pessoas participando desse evento, com a presença da Madame Helen Moe, grão-mestre Spit Parril, Miguel Hernandes, né? Foi algo que, né, foi um momento muito marcante. Por quê? Porque a família se torna um clã. Foi aquele momento que o mestre Júlio falou que, inclusive, o mestre Nathaniel é reconhecido como mestre e líder de família naquela ocasião, juntamente com os mestres Anderson Maia, Renato Almeida, Júlio Camacho. Tá? Então, foi uma ocasião importante. Participou também da cerimônia Rogério Baeta. Então, nesse momento, a família se torna um clã. E quando se torna um clã, nós temos aqui cada um dessas estruturas é uma família, né? E elas estão ligadas ainda a um centro que é o clã. Só que esse clã, a liderança desse clã é diferente da liderança da família. Por quê? Porque cada um dos seus membros não são mais indivíduos, cada um dos seus membros são famílias. Então, olha a complexidade de uma relação, e quando a estrutura familiar ela não é sólida, ela normalmente se desfaz aqui, né? E é normal se desfazer em muitos sentidos, como aconteceu, né, em caminhos que cada um segue por si mesmo, né? E aí as pessoas vão aqui trabalhando as suas estruturas individuais e, portanto, essas relações aqui que unem, ó, que nos unem, elas são diferentes. Elas não são mais aquela mesma relação da família Kung Fu, que é uma relação linear. Aqui, cada um vai ter uma individualidade própria. Lembra que na família, cada membro é um pontinho, ó.
Aqui não, ó. Aqui esse tem, ó, tem 5, esse tem 7, esse tem 5, mas esse é mais comprido, esse tem 4. Cada um tem uma particularidade. E essa particularidade tem que ser respeitada. Cada um, ó, você vê, a relação desse é curvilínea, mais fraca, essa é linear, mais grossa, mais comprida, essa é linear, grossa, mais curta. Então, cada um tem as suas particularidades. Inclusive, olha lá, temos também situações ainda de membros que não se tornaram cifus, não foram reconhecidos como tal, estão a caminho e que não têm família. Tá? E temos, inclusive, mestres com esse tipo de situação, como é o caso do mestre Júlio Coelho, que continua auxiliando o mestre Nathaniel Rosa na sua família Moinatan. Lá ele é o Sisoca, né? Ou seja, o tio Confu, como disse o mestre Tiago Quintela. E em 2015, a família Moyasan, e é interessante isso, né? Ela continua sendo família, tá? Ela, apesar das estruturas mudarem em chinês, inclusive houve um episódio interessante quando foi lançado a árvore genealógica da linhagem Ip Man em 1992, né? Houve essa situação. Que nome que nós daremos? Já que a família linhagem Man hoje é um grande clã, é mais do que um grande clã, é uma linhagem. Continua chamando Ip Man Mun, né? Quer dizer, continua sendo uma família. Tá? E só que agora, no grande clã, nós temos todo o processo distribuído, porque cada um desses pontos que nós estamos vendo aqui, ó, ele é um clã. Olha só, cada um desses pontos que nós estamos vendo é isso. Né? Então, é muito complexa essa relação, e é uma relação de interatividade, porque cada um tem sua experiência. E essa experiência ela tem que ser compartilhada. E isso já tem que começar desde o momento que você trabalha lá dentro de cada uma das unidades, quando nós falamos das reuniões de compartilhamento. Nós temos que aprender a compartilhar, como hoje fez a mestra Cristina, o mestre Júlio, o mestre Tiago Quintela, assim como fizeram outros convidados, assim como vocês que estão aqui, ou a professora Vanise, que tem aí uma experiência larga com relação à liderança, né? Ela tem que fazer essas intervenções, porque essas são as contribuições, e contribuições altamente relevantes. E nesse espírito, né, e tudo isso, lembramos que aqui a família Moyasan se torna um grande clã em 2003, depois do falecimento do patriarca Muyan. E aqui, então, começa todo um processo de atividade quando nós não só fomos trabalhar junto às forças de paz da ONU, com participação, inclusive, da professora Vanise, onde o trabalho do mestre Fábio Gomes, ele não citou isso, ele citou as forças especiais, como o BOP, como o Batalhão de Operações Especiais, perdão, de Forças Especiais do Exército, né, ou outras operações, batalhões e grupamentos de operações especiais de outras forças, como a Marinha, a Aeronáutica, mas não citou, né, o trabalho que foi feito junto às forças de paz, né, da ONU, tá, aqui no Brasil, ou seja, o Secopab, que é o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, tá? Então, e aqui o governo chinês ele deu uma placa que hoje está exposto lá nesse centro de operações, aberto ao público. Então, se você for ao Rio de Janeiro, visite o Secopab e você vai ver essa placa que foi ofertada ao Coronel Pessoa, então comandante do Secopab, que foi emitida pelo governo chinês com relação ao reconhecimento do Wing Chun como patrimônio cultural intangível, né, da cidade de Roxan. E aqui nós temos o trabalho do mestre Fábio junto às operações de paz, nós já conversamos sobre isso,
né? Aqui, um trabalho que nós fizemos, um seminário junto aos pacificadores brasileiros da ONU, né? Lá no Conjunto de Operações de Paz do Brasil. Aqui, um trabalho feito na Universidade de São Paulo. Nós temos a turma de Wing Chun desde 2010. Agora é o 12º ano, né? Na faculdade, na Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo, né? É uma disciplina de graduação reconhecida, valendo crédito, mas que nós fizemos a questão que fosse opcional, para honrar a ideia de educação por investimento e não obrigatória, né? E com isso, nós temos o surpreendente número de uma média de 25 alunos por ano fazendo o Wing Chun na Universidade de São Paulo, tá? Então, é muito interessante isso, né? Quando eu trabalhei na FEFIS, a disciplina que eu atuava era artes marciais, era genérica. Na USP, é específica de Wing Chun, honrando o compromisso com o patriarca Muyat de disseminar o Wing Chun, inclusive no ensino formal. Temos aqui também, né, trabalhos que nós fizemos em empresas, como, por exemplo, essa empresa de TI, né, onde nós apresentamos aqui, isso que foi no Hotel San Rafael, em Itu, né, um evento que foi muito significativo. Se vocês verem atrás, vocês estão vendo os tutores, tá? Que estão de amarelo, todos eles estão no fundo, são pessoas que ajudaram, que foram toda a equipe que foi feita. Por quê? Porque esse trabalho é um trabalho individualizado, como foi falado anteriormente, de 4 pessoas para um tutor, né? E isso foi feito, então, após também o falecimento do patriarca Muyat, quando nós sentimos a necessidade de fazer a expansão do sistema Wing Chun, além, obviamente, do meio das artes marciais. Aqui nós temos um evento, né, para jovens, tá? No SESC, lá do SESC, que fica na frente do Templo do Futebol, o Allianz Parque, como é que chama? É o SESC Pompeia, né? E lá nós tivemos, então, fazendo demonstrações e atividades, né, nessas atividades chamadas de Sesc Verão. Tem todo ano, e esse ano aqui eles pediram para que nós fizéssemos, foi um evento grandioso, que envolveu 300 pessoas, né, 300 jovens que foram lá prestigiar para compreender o que é o Wing Chun. Aqui, evento que nós fizemos no primeiro campeonato, né, mundial de artes marciais que houve no Chile, Antofagasta, né? Se estiver presente comigo, o mestre Domênico Bernardes, né, mestre Nathaniel Rosa, e foram tantos outros que estiveram lá conosco nesse momento também. A professora Vanise foi e participou disso. A tutora Mirta Atas esteve lá conosco também. Aqui é um quadro que nós tínhamos no canal Super Fight, onde eu demonstrava com o mestre Nathaniel Rosa, né, na TV Gazeta aqui de São Paulo. Tá? Um quadro muito interessante. Se um dia nós tivermos oportunidade, vamos passar aqui algumas das apresentações, que eram quadros curtos, mas muito interessantes de Wing Chun. E para isso tinha que ser muito rápido, e era ao vivo, quer dizer, era gravado sem roteiro, né, por improviso. Então, a gente tinha aí um desafio de falar tudo isso em 2 minutos, porque eles ofereceram para mim uma propaganda, e eu falei, não, gostaria de fazer isso ao vivo, e eles toparam. Então, nós íamos lá e gravávamos, né, rapidamente, né, sem volta, porque era custo e eles não queriam, e foi muito interessante essa experiência, né? Da mesma forma como foi essa experiência internacional muito interessante. Aqui eu estou observe, aqui na Real Federação de Futebol da Espanha, tá? Em Madrid, falando sobre o Wing Chun para
gestores do futebol da Espanha, que é a federação, né, ou uma das federações mais ricas, né, do mundo. Então, eles têm todo um problema com jogadores, com gestores que fazem a formação desses jogadores. Tem jogadores de 15 anos de idade que ganham 100 mil reais, né? Então, eles têm realmente problemas para como fazer essa gestão. Então, nós fomos lá contribuir para a formação desses gestores técnicos, gerentes, assistentes técnicos, preparadores físicos, preparadores de goleiro, né? Todos eles, né, de altíssimo nível estavam presentes aqui, juntamente, é claro, com pessoas interessadas também no Wing Chun. E aqui, né, temos aqui um momento em Filadélfia, na Universidade da Pensilvânia, quando foram titulados os primeiros 8 grão-mestres, tá? Então, esse foi um momento muito especial, onde em 2015 eu tive a oportunidade de ser reconhecido juntamente com 7 outros discípulos do Patriarca Muyat, lembrando aqui, né, o impacto na minha vida do número 8. Aqui, mais uma vez, eu sou o 8º discípulo a me tornar grão-mestre, o mais jovem do grupo, né, com exceção, obviamente, do grão-mestre William Moy, que é filho natural do Patriarca Muyat, e esse evento ocorreu, então, no momento do aniversário da Madame Helen Moy, tá? O aniversário de 75 anos dela, tá? Ela que nasceu em 1940, 5 dias depois de Bruce Lee, né? O Patriarca Moy sempre falava, né? É fácil lembrar o aniversário da Simone, porque ela nasceu 5 dias depois de Sissoko, né? Sissoko Bruce Lee, perdão, Sipak Bruce Lee. E aqui, então, temos o grão-mestre Sanitan do Canadá, grão-mestre Henry Moy, de Hong Kong, mas radicado nos Estados Unidos. Sanitan também é de Hong Kong, radicado no Canadá. Temos também o grão-mestre Lee Moy-san, que foi, né, que é originário de Fuquim, mas foi o primeiro Sifu da nossa linhagem em Nova York. Temos o grão-mestre Mickey Chen, né, que está morando agora em Hong Kong, por isso que não pôde estar presente na ocasião. Temos o grão-mestre Pete Parril, da Filadélfia, grão-mestre William Moy, que nasceu em Hong Kong, mas mora em Nova York. Temos o grão-mestre Miguel Hernandes, que nasceu em Nova York, no Brooklyn, e eu, né? Então, é um grupo que foi o primeiro grupo de grão-mestres reconhecido pela International Moyal Wing Chun Federation. E aqui temos um seminário, aliás, o seminário por ocasião do aniversário do grão-mestre Pete Parril, na Filadélfia, um seminário onde vários mestres apresentaram alguma coisa, e nesse momento eu fui solicitado para fazer uma explicação sobre o bastão do Wing Chun. Esse vídeo, inclusive, está no YouTube, para quem tem interesse, para poder ver um pouco da minha fala na ocasião. Foi um momento bem informal, tinha em torno aí de umas 200 pessoas num ginásio, para que a gente pudesse conversar sobre o Wing Chun, e os discípulos, então, faziam pergunta para os grãos-mestres, né, que estavam presentes. Então, estava presente grão-mestre Sanitan, grão-mestre Pete Parril, grão-mestre Miguel Hernandes e muitos outros, grão-mestre William Moy, e muitos outros estavam presentes aí na ocasião, tá? E aqui nós temos também um momento muito importante, que foi o primeiro encontro do comitê de graduação do Wing Chun da International Wushu Federation. A International Wushu Federation está fazendo um trabalho muito importante para a organização e a oficialização do Wing Chun. Esse evento ocorreu na China, em Guangdong, em Fenchun, em janeiro de 2018, e foram convidados algumas autoridades do Wing Chun para conversar e discutir a respeito. Apenas 2 estrangeiros foram convidados, o grão-mestre Pete Parril e eu, e nós tivemos, então, a oportunidade de estar lá
para discutirmos sobre a nossa opinião, sobre como que poderia ser estruturado as graduações oficiais que a China tem interesse que ocorra nesse momento, ok? E aqui temos a mais importante revista de Wing Chun do mundo, chamado Wing Chun Illustrated, e eu tive a oportunidade de ser a capa dessa revista em dezembro de 2020, acredito que foi 2020, né? Não lembro agora, mas acredito que foi 2020, foi a edição de dezembro, que era a edição de Natal, né? Onde eu tive a oportunidade de ser capa e onde eles falam sobre o nosso trabalho, o trabalho da família Moya-san, não só no Brasil, como no mundo. Então, se alguém aqui tiver alguma questão, eu trouxe alguns elementos apenas para que vocês possam, né, ilustrar um pouco da trajetória da nossa família após o falecimento do patriarca Muya, mas se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aqui à disposição para poder estar fazendo o esclarecimento, né? E aí o Shaolin Gamer, ele faz a pergunta, esse material vai ser disponível para nós? Então, isso aqui me parece que ele está no material restrito, Shaolin Gamer. Se você for um inscrito ou um membro do Clube de Canais, você tem acesso sim, tá? Você pode estar sempre aí acessando esses materiais que são restritos, porque o que acontece é que muitas vezes uma live acaba dando problema de visualização dos outros vídeos do nosso canal. Então, é uma estratégia que o Edson Maciel utiliza, mas você pode conversar, viu, Shaolin Gamer, diretamente com o Edson Maciel, que ele te explica exatamente essas questões da internet, que ainda estou no aprendizado, né? Não sei direito como é que funciona. E o Raul Marcelo Oliveira diz o seguinte, o Sifu é sempre o ponto central de toda a relação da família. Me parece que o reconhecimento, a valorização e o respeito dessa força aglutinadora é fundamental. Sim, agora, essa força, esse reconhecimento, essa valorização, viu, Raul? Depende muito se essa família é uma família, é um clã, um grande clã, tá? Saber como fazer essa dinâmica é muito importante. Então, o amadurecimento, inclusive, por quê? Que nem eu vou dar o exemplo do mestre Nathaniel Rosa, que está aqui presente com seus alunos. Ele próprio é um centro aglutinador, é uma força aglutinadora na família dele. No entanto, cabe a ele também saber como fazer isso com o Sicum dos alunos dele. Por quê? Porque o Sicum é a força aglutinadora do clã. E, no nosso caso, do grande clã. Visto que nós temos aí o mestre Tiago Pereira, que participou ontem, que é discípulo do mestre Júlio Camacho, e ele próprio já tem os seus alunos. Então, observe que tudo isso é uma maneira muito madura, porque se você é um Sifu inseguro, é claro que você quer ser a eterna força aglutinadora. Da mesma forma como o mestre Júlio falou, da importância que foi ele ser aproximado da imagem do patriarca Muya, ainda que falecido, porque ele é a força aglutinadora da linhagem, assim como o patriarca Ip Man e tantos outros, né? Então, esse é um ponto central que vale a pena a gente sempre estar frisando. Por quê? Porque uma família ela vai ganhando diferentes contornos. Eu vejo, mesmo entre meus discípulos mais antigos, que querem que a família continue sendo como da época deles. E a família ela não é mais desse momento. Mesmo porque eu deixei de aceitar discípulos em 2008. Né? 2008 já faz 10, 14 anos que eu não aceito discípulos novos, com exceção de uma pessoa que foi o Zac Morioka. E eu que tenho, portanto, mais de 100 discípulos, né? Eu e a professora Vanise temos aí em torno de 130 e poucos discípulos, nós vimos por bem que era um momento de recolhimento, como disse o mestre Tiago Quintela, para que a gente pudesse estudar
e oferecesse o melhor para esses discípulos que nós aceitamos, em função daquela situação que nós falamos em 92, que o patriarca Mulher explicou muito bem com relação aos núcleos familiares que eram dirigidos por sirins. Tá? Então, tudo isso gerou uma situação nova. E que eu, então, em 2008, eu encerrei, não fechei, eu não fiz a cerimônia de aposentadoria com o patriarca Mulher, né? Eu simplesmente deixei de aceitar discípulos. E passei esses alunos novos para os meus discípulos que eram sifus. Tá? Então, claro que discípulos como Júlio Coelho, tantos outros, já estavam na família nesse momento e tinha que cuidar deles. E hoje eu faço raras exceções. Você viu, de 2008 a 2022, somente um aluno novo foi admitido como discípulo, que foi o Zac Morioka. Tá? Até então, isso não aconteceu. Então, isso traz um perfil para a nossa família que é um perfil quase exclusivo de clã, porque aqueles pontinhos que estão isolados aqui, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês, né, que a gente tem, deixa eu ver aqui, depois eu vou mostrar para vocês aqui esses pontinhos, né, da família, eles são pontinhos quase inexistentes. Aqui, ó, esse aqui é o seu pontinho da família. Olha, do clã, olha que interessante. Deixa eu só aqui mostrar para vocês aqui, ó. Opa. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês o do clã. Aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui, ó, temos uns pontinhos soltos que não tem família, ó. Esses são os discípulos do clã ainda que estão sem família. No nosso caso, na família Moyaçá, isso aqui é quase inexistente, são muito poucos comparados com esses. Então, por isso que nós temos uma configuração familiar muito própria, muito peculiar, e que demorou para muita gente entender. Só que hoje nós não somos nem mais clã, nós somos grande clã. Há 7 anos nós somos grande clã. Ou seja, nós temos clãs que são partes como membros, né, da nossa união, né, do nosso grupo, da nossa comunidade. E o que faz com isso? Faz com que nós tenhamos um quadro quase único no mundo. E, como vocês viram nesse aniversário, de comemoração de aniversário, de muita união, o que me faz ficar muito feliz, não só eu, né, como a professora Vanise, que somos líderes desse grupo, muito felizes, e entendendo o momento de cada um. Mesmo porque, quando nós estamos nos primórdios da família, nós muitas vezes não temos oportunidade de respeitar o momento de cada um. E como disse o mestre Quintela, né, eles são verdadeiros heróis, portanto, por causa disso. Tiveram que superar as suas limitações para que pudessem pudessem seguir e ter, por exemplo, dar oportunidade para pessoas como o próprio mestre Quintela, o próprio mestre Júlio Coelho, mestre Francisco, mestre Herbert, todos eles que vieram em função desse esforço. E aí o que acontece? Nós temos agora um momento onde nós temos uma estrutura sólida o suficiente para respeitar o momento de cada um. Inclusive gerando diferentes possibilidades, como, por exemplo, a criação de entidades paralelas como o Instituto Mulher. Então, entender como que funciona o mecanismo de família, clã, grande clã, que nem disse o mestre Júlio Coelho, quando ele falou, meu ambiente era do judô, né, que também tem essa estrutura, mestre Júlio Coelho, é que ela não foi preservada com ênfase. Então, a popularização do judô levou a um outro caminho. Mas ela também, nas suas origens, com os seus estilos originais de jiu-jitsu, que deram origem ao judô, eles seguiam essa mesma estrutura, né? E que depois foi desfeito. Então, é muito importante essa união, e que eu quero aqui encerrar
deixando aqui, registrando a minha felicidade da participação tão maciça que nós tivemos de diferentes gerações, diferentes momentos, diferentes gerações, a gente fala informalmente, mas não é apropriado, porque a geração é uma só, né? Que é a 11ª geração. No entanto, são diferentes momentos das gerações. E esses diferentes momentos fizeram presente e, com isso, reafirmaram o seu momento, né, porque o seu momento, seu vínculo com a família, como normalmente acontece quando nós temos o evento como dispositivos como aniversário do Cifu, aniversário da Simon, né, aniversário da família, são oportunidades para que isso possa ocorrer e reforçar esses laços que já duram há 34 anos. Pessoal, quero agradecer vocês pela presença. Hoje é o último dia. Eu não vou me estender mais por causa das festividades do Dia dos Pais, né? Todo mundo aqui vai ter que ir a algum lugar antes, logo depois daqui, sair correndo. Mas muito obrigado, tá? Não falo só em meu nome, falo em nome da professora Vanise. Agradeço todos vocês por estarem aqui conosco e a gente espera ter uma comemoração ainda mais significativa ano que vem, onde comemoraremos os 35 anos da nossa família, tá bom? Até lá, então. Tchau, tchau. Bom dia, felicidades.